Vamos começar a lição de hoje, que é o capítulo 11 do livro Obreiros da Vida Eterna, com o título de Amigos Novos. Após a despedida da instituição socorrista, vamos lembrar que eles estão vindo da colônia de Fabiano. Colocaram-se a caminho da crosta, munidos de equipamentos necessários ao cumprimento do trabalho que se apresentaria. Jerônimo tinha pressa em analisar todos os ambientes que a partir desse momento iria ser a atuação do grupo. Programou tudo com simplicidade e bom senso. Tudo isso com a finalidade de uma eficiência no dever a cumprir e para tanto deu a seguinte explicação: seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais. No momento do sono, vamos conduzi-los até a fundação de Fabiano para que se habituem lentamente com a ideia do desencarne, ou seja, o afastamento definitivo. Nessa explicação, já nos mostra que irão dar assistência à morte aos amigos da Crostas. Então, por isso esse título, os amigos. E aí, André pergunta a Jerônimo: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Olha a curiosidade do André, que se refere a que todos nós desencarnamos um dia, não é? Então todos nós necessitamos desse trabalho da espiritualidade maior? Jerônimo, sorrindo, responde: em absoluto. Reencarnações e desencarnações, de um modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas e princípios transformadores que presidem os fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores das manifestações. Bem, até pouco tempo, eu e acho que todos nós aqui dispunhamos de poucas informações sobre a vida após a morte e nem sobre o momento da morte. Não é isso? Propriamente nós sabíamos quase nada. Sabíamos que iríamos morrer. Mas como se daria essa transformação? Não sabíamos. Graças ao conhecimento da doutrina, principalmente com os estudos das obras básicas, tal como o Livro dos Espíritos, tomamos conhecimento sobre a vida e a morte. Por exemplo, as questões 68 a 70 do Livro dos Espíritos, é uma boa leitura. Tornou-se possível conhecermos o que nos sucede. E agora André Luiz vem nos esclarecer esses conhecimentos. Vemos então que todos nós, quando encarnamos, viemos com a quantidade certa de princípios vitais, que deve durar o tempo que necessitamos permanecer na existência. E que esses princípios vai depender muito, a sua duração, do nosso modo de viver. Se bem vivermos, conseguiremos levar até o final. Por isso que muitas pessoas vivem até 100 anos, até 110, até 90, né? E outros vivem menos, né? Se nós não nos cuidarmos em todos os sentidos, perderemos no caminho a oportunidade de completarmos o ciclo. Então, temos que saber essas reformas íntimas que nós temos que fazer em nós, que nós estamos aqui tentando aprender a fazer em nossas vidas, tem que ser ligadas ao bom trabalho. Isso é muito importante para nós. E aí Jerônimo continua na sua explicação. Nos múltiplos ciclos evolutivos, há trabalhadores para as generalidades, segundo os sábios desígnios do Eterno. Entretanto,
Assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender às necessidades, que é o caso deste grupo. Eles estão para atender às necessidades. André diz, sentindo-se a estranheza, mas mesmo assim, Jerônimo percebeu que André ficou meio em dúvida. Jerônimo prosseguiu. Não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensação de favor. O fato revela ordenação de serviço e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que os superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. No plano espiritual, portanto, muito grande é o caminho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, como o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade e no bem, em face do universo infinito. Essa explicação nos leva a entender que a mola propulsora de nossa vida deve girar em torno de nossas realizações no bem, pois somente assim conquistaremos o merecimento de assistência do plano maior. Nossa caminhada evolutiva que realizamos sob a permanente proteção de Deus ressalta ainda a importância de nossa liberdade e de nossa vontade, que devemos aprender a utilizá-la sempre, com vistas à promoção do bem. Isso quer dizer-nos que, se nós temos que ter como mola propulsora da nossa vida o caminhar pelo bem, de frente ao bem, não é? Ouvindo-lhe as elucidações, André lembra-se instintivamente de dois dos tipos apostólicos que conhecera na experiência humana. Não haveria contradição no esclarecimento? Ele pensa. Os padres virtuosos com os quais mantinha contato no mundo eram pessoas perseguidas por todos os flancos. Notava-se que criaturas de mais súbito valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante, sem relacionar apenas os da sua intimidade. Recordava a própria história do cristianismo. Não era porventura cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido pasto de feras. Os continuadores do mestre foram vítimas de tremendas provocações, e ele mesmo alcançara Calvário em passadas dolorosas. O assistente percebeu o jogo de raciocínio que desdobrava-se no íntimo de André e esclareceu. Suas objeções mentais não têm razão de ser. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos e persiste até hoje, não é? Espera perpetuidade de favores, injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanente. Costuma aguardar serviços, estima e entendimento, mas desdenha servir. Servir, estimar e entender, quando não seja em retribuição. Isso quer nos dizer que nós aprendemos há muito tempo a fazer e pegar de volta, dar troca, né? Sempre trocar.
O subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se fossem gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Enquanto predominam na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais de maneira alguma ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira, o que quase sempre parece sofrimento e tentação, constitui bem-aventurança, transformando a situação para o bem e para a felicidade eterna. O argumento era lógico e incisivo, e porque o assistente silenciasse, cogitando, talvez, do objetivo fundamental que os conduzia ao trabalho previsto, André procura reter impulsos indagadores. Aqui nesse trecho, André recorda do seu passado, vendo que todas aquelas pessoas que ele conheceu quando estava na Terra e que ele acreditava que estavam fazendo bem, sofriam. Isto quer nos dizer o quê? Que o fato de sermos corretos e bondosos em nossos comportamentos não nos dá o privilégio de isentarmos de dores e problemas. Quer dizer, quando nós temos dores, temos problemas, temos doença, não é para ser isento porque nós somos bonzinhos, é porque eles são necessários para a nossa evolução. Isso nós temos que entender bem, compreender e pensar bastante sobre esse ensinamento. Principalmente eu, né? Orientados por Jerônimo, atingíramos pequena cidade do interior e dirigíamos-nos na certa casa humilde, na qual em breves minutos nos apresentava ele, determinado companheiro, em lastimáveis condições, atacado de cirrose. É Dimas, exclamou, indicando o enfermo, assíduo colaborador de nossos serviços de assistência, faz muitos anos. Veio da colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Quando eu estava estudando isso aqui, a pessoa que estava ao meu lado, me auxiliando, perguntou assim para mim, você também não veio de uma colônia espiritual? Eu vim. Todos nós viemos de uma colônia espiritual. Mas muitos de nós, eu acho que a grande maioria, eu estou dizendo, querendo dizer eu, né? A gente se esqueceu dos compromissos que a gente assumiu para vir para cá. Né? Chegar aqui, quais eram os compromissos que nós tínhamos efetuados do outro lado? Então, o Dimas, ele veio sabendo dos compromissos dele. Então, por isso que ele teve essa assistência. E outra coisa, você vê, ele está doente, ele está atacado de uma cirrose, que não falam por quê, né? Ele diz que ele desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios. Quer dizer, existe uma luz maravilhosa ali, denunciando a incessante vibração de espíritos iluminados. Nosso amigo, continuou o assistente, fez credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Olha a lição.
Agora é chegada para ele o tempo do descanso construtivo. Aqui nos mostra que um ser que já veio de uma colônia de aprendizado, como todos nós viemos, né? E que conseguiu dar continuidade ao trabalho do bem, sendo dedicado aos objetivos que se havia proposto e acrescentando o forte laço com os amigos espirituais que vêm agora ao seu auxílio, por seu merecimento. E não teve dores e nem problemas minimizados durante a sua trajetória de sua permanência aqui. Olha, não é porque ele foi bom, porque ele trabalhou no bem, porque ele fez a lição dele certinha, que ele teve minimizado as dores e as doenças. Ele teve todas elas, mas ele teve auxílio, né, permanente. E esse auxílio recebido será um grande componente para dar continuidade à sua trajetória espiritual em serviços construtivos. Vejam bem, ele ao desencarnar não irá para o descanso eterno, que nem a gente pensa quando a gente vê alguém que morre. Que ele vai descansar. Não vai, não. Nós vamos para serviços construtivos. Nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Agradavelmente surpreendido, André reparou que o doente se apercebeu da nossa chegada, da nossa presença. Cerrou os olhos e, embora sentindo-se muito fragilizado, fraco, cerrou os olhos, enxergando com a visão da alma, e animou-se sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice, e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal de modo com extraordinária facilidade. Fixando-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Estava exausto, dizia no entanto, mas mantinha-se calmo e confiado. Notadamente, o espírito físico muito debilitado de Dimas contradiz com a calma e tranquilidade espiritual em que se encontra. Isso nos mostra bem claramente como devemos agir perante os problemas que surgem em nossas vidas, quando recebemos como normalidade e aceitação. Tudo se torna mais fácil. Quando a gente tem algum problema, se a gente parar, pensar que aquilo pode ser uma coisa que só depende de nós e é nosso, vai se tornar mais fácil. Embora às vezes nos pareça que não tem solução, né? Mas o auxílio espiritual virá na hora certa. Não importa que hora seja essa, é a hora certa de vir a solução. Nem que seja na hora derradeira, se assim for nosso merecimento. Então tudo depende do nosso merecimento, né? Aconselhado por Jerônimo, André acerca-se do enfermo, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. O abdômen conserva-se pesado e enorme. Porém, revela-se sensações imediatas de reconforto. Vemos aqui o valor do passe magnético. Muitas pessoas pensam, as pessoas lá de fora, pensam que o passe na casa espírita é apenas um ritual da casa espírita. Mas eles desconhecem o trabalho maravilhoso da espiritualidade e as energias curadoras que emanam no momento do passe, não é? Seguindo-se o auxílio que André deu com o passe, Jerônimo dirigiu-lhe palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Dimas, elevado, endereça ao céu comovedor agradecimento.
Em breves momentos, 2 amigos espirituais dele vieram ter ao quarto, saudando-nos atenciosamente. Nosso dirigente convidou-nos à retirada, explicando-nos, depois que nos havíamos afastado. Após rápida visita aos interessados, reuniremos em sessão de esclarecimento na casa transitória, lá na casa de Fabiano, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Esperaremos a noite para esse fim. Da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigem-se ao Rio de Janeiro. Aqui André dá assim uma de poeta. Eu achei tão linda essa descrição dele, sabe? Porque ele, que nos traz tantas lições, de vez em quando ele nos eleva, né? Com uma parte poética. Muito difícil descrever a leveza e a alegria inerente a semelhante estado. Utilizávamos a volitação prazerosos e felizes. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos descansados e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. Poucas vezes me apresentara tão belo espetáculo da paisagem terrestre. Serras e vales, rios e arroios, marcando cidades e vilarejos, sob o espelho rutilante do sol. Falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos do trabalho pacífico. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam meu espírito. O casarão compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência em bairro menos populoso e deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Cavalheiro na idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, quer dizer, já estava bem mal. Sustentavam comovente palestra, dirigindo-se a 2 pequeninos que apresentavam de 6 a 8 anos, respectivamente. Formosa expressão de luz, muito lúcido, aureolava a mente do enfermo, que procurava nas crianças olhar lúcido, falando paternalmente. O próprio Jerônimo parou a ouvi-lo, junto de nós, agradavelmente surpreendido. Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filho mais velho. Sim, Carlindo, ninguém desaparece para sempre, e é por isso que desejo aconselhá-los como pai que sou. Fez-se mais terno o olhar e continuou, ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não demorarei a partir. Para onde? Atalhou o menor. Para um mundo melhor que este, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. As crianças, de olhos úmidos, protestaram com carinho. Esforçou-se o genitor de modo visível para dominar-se e prosseguiu. Não devemos manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará, substituindo-me, até que vocês cresçam e se façam homens. Se eu pudesse, ficaria em casa. Mas como se arranjariam comigo? Assim, imprestável como estou? Por essa razão, Deus me concederá outro corpo, e eu estarei com vocês sem que me vejam. Sorriu conformado e ajuntou. Possivelmente, seremos até mais felizes.
Há muitos dias pretendo falar-lhes como agora, para que fiquem certos de meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los, dirão que me afastarei para nunca mais voltar e que a sepultura me aniquilou. Entretanto, previno vocês, isto não é verdade. Viveremos sempre e amaremos uns aos outros, cada vez mais. Aí André nos diz: reparei que o genitor doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas controlando pela ameaça de contaminá-los, impunha impossibilidade às mãos sequiosas de contrato afetivo. Os meninos enxugaram as lágrimas discretas e depois de longa pausa, tornou enfermo, dirigindo-se ao filho mais velho. Diga-me, Carlindo, você acredita que seu pai venha a morrer? Você acredita que seu pai todo amoroso, que o nosso amor, a nossa união em casa, que o nosso carinho e entendimento seja apenas cinzas e nada? Dominou-se o pequeno e muito valente respondeu: eu acredito como o Senhor que a morte não existe. Quando eu partir, assentou o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. Houve comovente interrupção. Que o assistente Jerônimo não desejou quebrar tal a significação moral da cena cariciosa. De olhos fixos, os rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar: vai para 3 meses, instituímos o nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. E vocês sabem, hoje, que o mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem de renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem, não desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos, que Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Nessas páginas descritas estão bem claras as lições que devemos tirar deste estudo, tanto na descrição de Dimas como de Fábio. Vem nos reforçar para nosso entendimento que os problemas físicos e emocionais dos quais nós passamos não são castigos ou incidentes que poderiam ser evitados. Carmen caiu? É um incidente que poderia ter sido evitado. Não, eu tinha que ter caído aquele dia, certo? Era eu que tinha que ter feito, sabe? Mas o que nós temos que fazer? São percalços que devemos suportar com galhardia e sem desesperança. Esses irmãos nos ensinam como devemos viver. Outro ensinamento muito interessante é a forma como que Fábio se comunica com os filhos em tenra idade, já intervendo o amadurecimento emocional e intelectual deles. E também nos orientando como devemos nos portar diante do inesperado. Ou mesmo esperando momentos finais de nossa existência, sabendo quando a gente vai a um enterro, quando a gente vai assistir a um velório, a gente tem que saber que não adianta nada ficar lá chorando, lamentando. É um momento que a gente tem como ajudar aquele ser que está indo embora e ajudar os seres que ficam, que
os parentes, os amigos que estão ali do lado, né? Então, nesse instante, impondo modificações à palestra, apareceu a dona da casa, valendo-se Jerônimo da circunstância para intervir, apresentando o nosso amigo Fábio, em véspera de libertação, que sempre colaborou. Ele, Jerônimo, dá uma descrição do Fábio, que ele sempre se dedicou às obras do bem. Não era médium, com tarefa na acepção do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e espiritualidade superior. E com razão disso, desde a juventude tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando sempre em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores da nossa colônia têm alta conta em seu concurso. Há muitos anos se consagra aos estudos das questões transcendentes da alma e formou-se na academia do esforço próprio, a fim de ser-nos útil. Livre de sectarismo, isento às paixões e amantes do dever. Nosso irmão Fábio instituiu desde os primeiros dias do matrimônio o culto doméstico da família viva, da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem, que se lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe agradável e natural, soube viver bem para bem morrer. Há uns dias atrás, um palestrante aqui na nossa casa nos disse que o maior medo do ser humano é morrer. Mas vejamos como André Luiz nos traz essa lição. Para se bem morrer, é bem viver. Se nós soubermos bem viver, tenham certeza, nós saberemos bem morrer. André aproxima-se do enfermo, percrustando-lhe a situação orgânica. A tuberculose minara-lhe os pulmões, impressionando-lhe as formações caviráticas e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava de apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante, embora abatido, natural em seu estado, e ensinando aos seus inesquecíveis lições de coragem e valor moral. Vamos-nos, chamou-nos o assistente. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Saíram admirados com exemplos entrevisto. E eu termino a lição aqui, passando a bola, sequência do capítulo, para o Guga. Obrigada a todos.